Sejam bem-vindos ao VitaCast, edição Portugal Talk Show. Hoje eu tenho para inaugurar esse momento inesquecível em Portugal, belíssimas convidadas. Ao meu lado direito, Débora Dutra, diretora de marketing da Vitafor, Sofia Liberal, nutricionista e palestrante, e Jaqueline Rodrigues, presidente do Congresso Materno-Infantil, nutricionista e mentora. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. É uma honra e é com muito amor que inauguramos esse primeiro episódio Talk Show em Portugal. É um dia que eu esperei com muita ansiedade e eu estou muito feliz de conduzir e de ser o fio condutor do Brasil para Portugal da Vitafor. Antes de começar, eu queria que cada uma se apresentasse rapidamente para os nossos seguidores do canal que ainda não as conhecem. Sofia, eu sei que já é velha conhecida de vocês, já participou do VitaCast. Débora, então, nem se fala, então vamos começar pela Jaque Rodrigues. Oi. Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de vocês. Eu estou super feliz de vocês estarem aqui também, a Vitafor, em Portugal, maravilhoso. Estou muito, muito contente mesmo. E eu sou a Jaqueline, eu sou nutricionista, sou professora, sou presidente do Congresso Europeu de Nutrição Materno-Infantil, que a gente realiza anualmente aqui em Portugal. E tenho aí 23 anos de trajetória na nutrição, sempre trabalhando na área materno-infantil, saúde da mulher e reprodução humana. Perfeito. Muito obrigada, Jaque, pelo seu tempo conosco. Sofia. Eu já sou conhecida vossa e lá no Brasil também já sou conhecida, porque gosto muito de ir para o Brasil, atualizo muito no Brasil, recentemente vim dos Estados Unidos em formação. O meu nome é Sofia Liberal, sou nutricionista cá em Portugal há mais de 12 anos e sou pioneira nos grupos de saúde e bem-estar cá em Portugal que reúne mulheres de diferentes faixas etárias rumo a estarem 12 dias comigo, quase 24 horas por dia, a mudar hábitos de saúde e bem-estar em prol da saúde e da longevidade. Longevidade é uma palavra-chave para a Vitafor, né, Débora? Isso. E aí, primeiro, isso só está acontecendo graças à inovação, graças o teu entusiasmo de trazer a Vitafor para a Europa. E é tão bonito porque cada profissional que eu visito aqui em Portugal, que eu converso, a frase é sempre a mesma: eu não acredito que finalmente chegamos. Débora, chegamos. Como é esse sentimento para você? Bom, primeiramente, meu nome é Débora Dutra, né? Sou diretora de marketing da Vitafor, sou mãe de 2 meninos maravilhosos e eu amo trabalhar não só na Vitafor, mas criar e trazer a Vitafor, internacionalizar a Vitafor na Europa. Foi um grande desafio. Até conversei agora com a Sofia, foi algo que ela, há um tempo atrás, tentamos trazer, né, Sofia? E devido à pandemia, isso acabou não ocorrendo. E agora, com força total, a Vitafor vem, está trazendo toda uma linha completa e outros produtos que ainda estão chegando, ainda não chegou toda a linha, mas aqui em Portugal, com certeza, vocês vão ter a linha completa da Vitafor e vocês, nutricionistas, vão cada vez mais estar prescrevendo para os seus pacientes. E aqui estamos com um lançamento, não só voltando o VitaCast, mas um formato diferente de talk show. E eu gostaria de agradecer aí a presença de vocês também, de estar aqui junto com a gente, mais nesse, vamos dizer, podcast. Sim. Podcast talk show. Eu agradeço. Jaque, conta pra gente, assim, eu tenho certeza que muitas profissionais e o consumidor final brasileiro tem muitas dúvidas, né, de como é que funciona toda essa jornada chamada longevidade cá em Portugal. E você já tem um congresso estabelecido aqui no país. Conta pra gente como é que foi isso, como é que foi essa sua jornada de levar educação, principalmente para o público de mulheres. Olha, a gente, no congresso, o público é todo de profissionais, sim, majoritariamente nutricionistas, alguns médicos, mas assim, 99% mulheres. E assim, quando eu cheguei, eu não conseguia enxergar onde estava o materno-infantil. Eu meio que
me sentia um pouco falando sozinha. Porque aqui ainda não tinha aquela coisa de separar a nutrição por áreas. Sim. Então, era nutricionista geral. E eu ficava, cadê as meninas que trabalham com saúde da mulher, que trabalham com o começo da vida, que é tão importante para a longevidade, né? E se não temos os profissionais falando disso, acaba que o público final não sabe que isso existe. Tanto que muitas vezes eu atendi as grávidas aqui que falaram, eu nem sabia, eu fui indicada, eu nem sabia que existia nutrição para a grávida, que existia nutrição da pré-conceição, que aqui fala pré-conceição, não pré-concepção. Então, isso foi uma surpresa para mim e eu vi que eu tinha que me mexer nesse sentido. Aí eu comecei com os workshops, lá em 2018, 2019, os workshops com menos pessoas, mas em todos eles as meninas diziam, nossa, a gente precisa mais disso, não tem ninguém fazendo isso. E aí a gente pensou em começar com o congresso. Aí veio a pandemia, paramos, né? Aí fomos fazer só em 2022 a primeira edição em Lisboa. A gente tinha uma expectativa de 80 pessoas e excedemos para quase 130. Insistiram para a gente abrir o online, a gente abriu também. E aí, no ano seguinte, que foi 23, a gente fez no Porto. E aí, dobramos praticamente o tamanho do evento, né, tanto presencial quanto online. Então, nisso a gente vê que quando você fala que aquilo existe, né, quando você começa a colocar delinear, né, a área, as meninas que se identificam vão chegando. Né? E a área materno-infantil é bem extensa, né? Começa na pré-conceição, saúde da mulher, do homem, né? Fala-se de hormônios, do ciclo feminino, fala-se de todas as doenças que podem atrapalhar a fertilidade, como endometriose, SOP, fala-se de muita coisa. Depois, gravidez, depois puerpério, amamentação, depois fase pediátrica, que vai desde o nascimento, introdução alimentar, seletividade alimentar, até os 18 anos. Né? Então, se você cuida dessa fase, você está cuidando do futuro aí desses novos seres humanos. Sofia, como foi isso para você enquanto profissional? Quando que você sentiste assim, a necessidade de... aqui eu preciso de mais, porque você é uma nutri que se destaca cá em Portugal. A gente já se encontra em vários congressos no Brasil. E eu queria entender assim, como é que foi esse seu despertar do preciso de mais? Eu estive ligada já durante muito tempo a um clube de futebol cá em Portugal da Primeira Liga, porque a minha primeira pós-graduação é em nutrição no desporto. E depois eu senti uma necessidade, eu sempre fui pela minha intuição, pelo meu instinto. Então, tudo tem um ciclo. Há ciclos que se fecham e nós temos que sair desses ciclos para conseguirmos passar para outra fase. E eu sempre quis trabalhar a saúde da mulher. Desde sempre, porque eu viajava muito, mesmo quando estudava cá em Portugal, porque a minha formação é toda em Portugal. Quando eu estudava, eu ia muitas vezes para o Brasil e já tinha essa curiosidade, já ouvia profissionais de renome lá, já tinha o cuidado de pesquisar sobre isso. E depois, quando eu fui chamada para fazer um programa de televisão, que eu fiquei com uma rúbrica num programa que era líder das manhãs, durante 2 anos, todas as minhas sextas-feiras eu ia para esse programa. E cá em Portugal foi muito engraçado, porque as pessoas diziam assim, nutricionista, e deves sentir isso, nutricionista tem que ir para a cozinha, vai ser bom ela em televisão porque vamos ter receitas de bolos, panquecas. E quando eu cheguei à direção, quando me fizeram esse convite para a televisão, porque eu na cidade do Porto eu comecei a ficar muito conhecida, eu saio do futebol, que era um clube que está em Primeira Liga. Só para quem não entende, no Brasil, desporto é nutrição esportiva. Exatamente, a nutrição esportiva. E então, quando eu saio onde eu era muito boa na minha área e passo para outra área completamente diferente, eu começo a arrastar as pessoas através do meu exemplo. Porque eu posso ser a melhor oradora, eu posso falar muito bem, mas se eu não mostro através do que eu pratico, do que eu acredito e que eu vivo, isso cai por terra, não faz sentido. Sim. Eu uso muitos termos em português. Adorei! Sou bem portuguesa. E então, o que é que aconteceu? Quando eu comecei a fazer televisão, eu disse que eu não ia fazer receitas. E toda a gente ficou chocada porque nutricionista era tipo cozinheira.
não é? Show cooking, Show né? cooking. Em Eu todos disse... os eventos. O que é show disse? cooking? É tipo, é cozinhar. Por exemplo, estar na ok. televisão e fazer uma panqueca. É. Por exemplo, estar a fazer um bolo, estar a fazer é mesmo como o nome, show cooking, estar ali Sim. a dar um show na cozinha. Sim. E eu disse que não ia fazer isso. Então toda a gente ficou assim, então o que é que tu vais falar? Eu disse, eu vou falar de temas para quem estiver em casa e todas as sextas-feiras me ouvir, vai querer despertar um pouquinho mais na mudança dentro de casa. Sim. E em 2 semanas apenas, comecei na sexta-feira a falar sobre o acne, depois eu levava temas, por exemplo, de reprodução humana, levava temas hormonais, falava do intestino, depois coincidia, quando eu fui fazer a formação do Murilo para o Brasil, coincidiu que eu estava no Brasil e fiz o canal em online para passar cá em Portugal, então tudo isso virou assim uma febre. A minha agenda, por exemplo, em janeiro, eu já não tinha agenda para durante o ano. Ainda Porque- bem que você fez isso na TV. E eu comecei a mostrar a realidade daquilo que era. Tanto que a apresentadora dizia-me assim, qual é o tema que vamos preparar? Eu dizia assim, olha, eu não vou falar nada profissional, nada chato. Eu vou falar para um público, porque até um médico que está daquele lado, muitas das vezes está no sofá, e quer os termos tranquilos, os termos ok, o mesmo de nutricionistas. Então vou falar bem tranquilo, por isso tu não precisas te preparar. E tornou-se assim uma febre. Eu imagino que deve ter sido um febre. grande sucesso, porque Mudança, né? você fez uma mudança, você saiu do usual. Exatamente. Você teve muita coragem, porque de falar não vou fazer assim, Exatamente. acredito nisso e provou. Até porque já com o meu livro, que foi um best-seller cá em Portugal, chama-se Como Deixar de Fazer Dieta. Através dos pilares da longevidade. Sim. Então foi assim uma jornada que eu abri graças também ao suporte do Brasil, porque eu fui para lá para apanhar oxigênio, para vir para cá com aquilo que eu acredito, porque quando nós estamos num país em que a nutricionista é uma nutricionista geral, não é fácil porque nós temos que remar contra a maré. Sim. E remar contra a maré é difícil, Sim. dá dor, dá muita resiliência. Quando nós começamos, é assim, vou para o Brasil, eu oxigênio, eu venho de lá cheia de coisas, cheia de novidades, é aquele boost de motivação, eu chegava aqui, eu conseguia implementar tudo aquilo que eu trazia de lá. Então a minha base é muito uma base de Brasil. Todos os anos eu vou para o Brasil desde 2017. Nossa. Uau. Só um ponto. Na verdade, vocês fizeram as duas, em situações diferentes, vocês criaram formas, né, diferentes. É uma coisa que eu falo, tem uma tríade que eu acabei criando que chama tríade da ação. Vocês visualizaram, observaram a forma de visualizar aquilo aqui em Portugal. Exatamente. Você fez diferente. Então, na cozinha, ok, não quero ir para esse lado, mas eu vou oxigenar de forma diferente. Então, você colocou no papel, que é o que eu falo, né, até uma das minhas palestras, e criou. Exato. Que foi você também. Tá bom, cheguei aqui, mas como que eu vou fazer, né? Na maternidade, com as pessoas que estão na maternidade, de que maneira eu posso fazer diferente? Porque as pessoas aqui, elas não tinham esse conhecimento. Sim. E depois vocês foram para a concretização, que é também o início da Vitafor. A Vitafor, há 17 anos atrás, ninguém visitava o profissional da saúde. Então, o que a Vitafor fez? Ela pensou diferente. Ela começou a visitar o profissional da saúde, que naquela época, há 17 anos, visitava quem? Visitava só os médicos. E aí é sempre enxergando de um novo ângulo, né? Sim, olhando assim as duas exatamente. áreas. Exatamente. Aqui estamos aqui as três e todas têm uma base Sim. em que precisaram de juntar massas para impor aquilo que acreditam acima de tudo. E para foi concretizar. excelente ela ter feito isso, porque mostrou na televisão tudo aquilo que a nutricionista pode fazer e faz, muito mais do que só ser convidada para fazer um show cooking. Perfeito. Né? Porque a gente vai muito além disso, mas as nutricionistas aqui estavam, eu não sei se provavelmente ainda estão, um pouco amarradas com a questão de não poder prescrever, de não poder solicitar exames. Isso amarra um pouco. Quando a nutricionista vai ao Brasil e vê que lá a colega está fazendo tudo isso, ela volta como a Sofia voltou. Não, eu quero mais, né? E aí o que acontece? A gente já vê a mudança da nutrição aqui em Portugal, Isso como que eu queria ocorreu no saber. Brasil. Exatamente. E aqui a mudança já está acontecendo, já estamos na curva, não tem como voltar. O que, assim, Sofia, essa mudança, você sente ela de maneira palpável? Muito.
muito, porque já que é que tal situação que tu tens que acreditar, e eu no acreditar eu sou muito forte. Então às vezes podemos dizer assim, como é que é possível ela fazer desta forma e ela acreditar naquilo e ir para a frente? Porque nós temos que, eu acredito, é assim que tem que ser. E quando eu vinha do Brasil e via nutricionistas a prescrever, eu não ficava do género, eu não posso prescrever, o que é que eu vou fazer? Não. Eu pegava a ação, ligava para os laboratórios. Vocês têm médicos quem que eu possa recorrer ao vosso serviço de intolerâncias alimentares? Não, mas eu vou procurar. Então, muitos laboratórios também acabam por crescer pela procura e exigência do profissional. Sim. Porque se eu exijo... No Brasil também foi assim. Foi Débora. E foi quando eu conheci a Débora, disse logo, eu cheguei à Débora já na exigência. Débora, eu quero a marca em Portugal. Adoro. Eu preciso disto em Portugal. Ela deve ter dito assim, nossa, chegou a portuguesa, já está a pedir que quer estas marcas em Portugal porque ela acredita, porque tem qualidade e ela precisa trabalhar um público lá com suplementação boa, acima de tudo. Porque o mundo da suplementação e desinformação é sim. Vamos falar sobre isso, sobre o mundo da suplementação cá em Portugal. Exatamente. Eu queria entender, até para quem está nos assistindo, que não conhece, como é o mundo da suplementação cá em Portugal, Sofia? Quais foram, assim, as dificuldades, e já que também, como nutricionistas que prescrevem, para atuar com suplementação? O que é que aconteceu? Já cá em Portugal... era basicamente o PT que dava o suplemento, o professor, ou, por exemplo, Explica só o que é PT, Sofia. o PT é personal trainer. Personal trainer. Isso. Vocês no Brasil aprendem assim já uns termos em Portugal. Quando vierem para cá é só meter estes termos, toda a gente Adorei! consegue facilmente saber o que é. Mas era muito, por exemplo, o PTI faz isto. A pessoa que até é uma influencer faz aquilo. E então a pessoa começou a absorver dessa forma e não pelo profissional, porque o profissional ficou com receio. Sim. Receio de suplementar, receio de prescrever. Muitas das vezes eu até digo já que por falta de conhecimento. Sim. Porque às vezes nós quando dizemos assim, não sei, não é? Sim, é. Não sei prescrever, não sei para que é um colagênio. Na dúvida, mais vale não prescrever. Sim. Na dúvida, mais vale não fazer. E eu fiz ao contrário. Eu fui muito tempo criticada cá porque eu era apologista da suplementação na saúde, no bem-estar e na prevenção da doença. Porque os investimentos, eu explico muito isto em consulta. Investimento é isto. Perfeito. Ir à consulta. É investimento. Investir no suplemento. Investir nisto. Gasto é quando eu já não tenho saúde. Perfeito. Aí eu tenho que gastar na doença. Perfeito. Aí tem que ser no remédio. E eu explicava já que, por exemplo, o colagênio. Para que é que faz bem o colagênio? À pele, às unhas, ao intestino. Faz bem porque depois vai ter a missão de que eu estou a fazer a minha alimentação direitinho, eu estou a investir nos meus suplementos. Por que é que eu vou comer tão mal todos os dias? Então... Eu explico sempre isto. No meu plano alimentar, que é extremamente detalhado, eu coloco, por exemplo, um probiótico. Porque é que a pessoa tem que o tomar e para que serve? Então, já que se tu fores minha paciente e tens um monte de individualidades, é assim, muita individualidade, muita coisa, muito gatilho para trabalhar. Então, se tu tiveres assim muitas individualidades que eu tenho que trabalhar, tu vais olhar para o plano e vais dizer assim, eu já percebi porque é que serve um ômega 3, eu já sei para que é um probiótico e já sei para que é um colagênio. E se tu tiveres que optar, tu vais optar por aqueles que neste momento fazem sentido. Se não tiveres que optar, tu vais querer o suplemento porque vai ser a cereja no topo do bolo. Sim. E muitas das vezes a minha paciente diz assim, eu fui de férias, estou muito desfocada, não vou fazer a suplementação. E é aí que eu digo, está de férias, então a suplementação é mais importante. Porque ela vai lá relaxa, e atenua o dano e baixa a inflamação. Minimiza, exato. Minimiza. Então, esta explicação que tu dás constantemente, que tu explicas e que tu acreditas, isso faz com que a tua paciente diga assim, eu já não vivo sem isto. Eu sinto quando não tomo, por exemplo, um ômega 3, eu sinto a diferença no meu bem-estar, sinto a diferença... Um COQ 10, né? Exatamente. Um NAC. Um NAC, então, perfeito. A melatonina. Eu vou explicar. Fala que COQ 10 é vida. Sim, COQ 10 é vida. COQ 10 é É o vida. combustível mitocondrial da célula, não tem como. Jaque, desde quando você chegaste aqui em Portugal, o que você acha que já ficou de diferente? Eu digo até para o paciente, para o consumidor final que nos assiste, assim, como é que é a aderência ao tratamento, porque ambas fazem uma nutrição integrativa, que é pautada na individualidade, de fazer um verdadeiro raio-x do paciente.
E, pelo jeito, isso não era tão comum aqui, tanto que Sofia disse que foi, inclusive, até julgada, né? O novo sempre assusta. É o novo. O novo sempre As pessoas assusta. têm medo de mudanças, né? Medo de mudanças. Como é que você faz um raio-x, Jaque, de 5 anos atrás para hoje? Eu acho que eu digo que o mundo da suplementação estava um pouco abandonado. O paciente chegava na loja de suplementação e tinha que se virar, porque não tinha quem prescrevesse, né? Como ela falou, às vezes via na televisão, ou a pessoa que está no balcão da farmácia, né? Ou o farmacêutico, ou, enfim, outros profissionais que não eram nutricionista. Porque o nutricionista não pode prescrever. Então, ficava um pouco abandonado. Ele não tinha certeza daquilo, o paciente, né? Se o que ele estava fazendo era justo, era certo. Não tinha um acompanhamento, né? Com essa coisa da nutricionista agora ser vista pelo público como o profissional que faz essa orientação, tudo está mudando. Porque nós fazemos, as meninas estão aprendendo. Nos meus cursos, por exemplo, tenho cursos digitais que desde quando eu estava no Brasil eu já tinha as profissionais aqui de Portugal, né? O meu último workshop antes de vir para cá tinham meninas portuguesas lá em São Paulo, no meu workshop. E quando eu cheguei aqui, ainda mais alunas daqui de Portugal. Então, elas estão aprendendo a suplementar e perdendo o medo que a Sofia falou, que elas tinham muito medo, né? Então, agora, o público sabe que a Nutri faz essa orientação e é isso que eu vejo. Essa é a mudança que eu vejo. Menos medo das profissionais, as profissionais se integrando do que deve fazer, de como é, e o público sabendo em quem confiar. Porque antes ficava perdida a orientação, não tinha. E só colocando, a Vitafor tem um Vitafor Science. Isso que eu ia te falar, Débora, dá boa notícia. Tanto. E o Vitafor Science, o mais interessante, assim, que agora, chegando na Europa, a gente está colocando ele em 3 línguas, né? Que então, legal. provavelmente, mais ou menos daqui a um mês tem essa novidade, que todos os conteúdos lá vocês vão poder acessar, e tantas pessoas aqui de Portugal, as nutricionistas, vão poder ter esse conteúdo. Esse é um portal que existe há mais de 8 anos, quem não conhece. O Vitafor Science é um portal para profissional da saúde, tanto médico, nutricionista, e dentro do portal, lá a gente tem diversas palestras, conteúdos, temas super assim atualizados, onde a gente consegue colocar para o profissional esse conhecimento. Que às vezes a pessoa ela tem aquela dúvida, tem aquele medo, mas ela começa a estudar, começa a ver profissionais como vocês indo na linha de frente, fazendo a diferença, que eu vejo um pouco aqui em Portugal, há 17 anos no início, né, até mesmo na Vitafor, na prescrição, na hora de usar o suplemento, falar, poxa, eu vou por aqui. Naquela época também quase não tinha profissionais que prescreviam, e hoje, né, lá no Brasil tem muitos. Então, não deixe de acessar o Vitafor Science, tem conteúdos inacreditáveis lá, e é bem bacana, eu tenho acesso já. Eu tenho acesso, só não sabia que agora começa com 3 línguas, né? Sim. Mas eu já tenho acesso há um tempo, gosto demais das palestras e aulas. Esse lançamento vai ser em julho agora. Maravilha. Lógico, chegando na Europa, a gente tem que atualizar, né? E tem que se adaptar. Então, para você, profissional de nutrição ou da área da saúde, né, Débora? Cá de Portugal, por favor, acesse o site da Vitafor Science. Eu vou deixar aqui o link, eu vou pedir para o time deixar aqui o link. E assim, o que eu já fico super feliz, que a nossa palestrante vai estar conosco no primeiro Vitafor Science Summit Internacional em Porto, e para vermos e consolidarmos o quanto é o tipo de informação que precisamos, não temos mais vagas. Sim. Lotamos as vagas. A gente verdade. teve que fazer uma mudança de hotel para poder caberem mais participantes. Nesse hotel agora vai ter... E agora encerramos mesmo. Isso mostra a capacidade, né, do poder da educação, do poder da partilha. Aqui em Portugal eles falam partilha, que é compartilhar conhecimento. A Vitafor chega em Portugal para aprender e para ensinar, porque a verdadeira troca é nessa partilha. Na verdade, a Vitafor, no início da Vitafor, eu sempre falo, ela sempre desenvolveu produtos para qualidade de vida. E às vezes a pessoa fala assim, como que surgiu? Surgiu de uma dor, de um ente, né, que tinha uma deficiência, e foi atrás, né, o CEO foi atrás de conhecimento, de
para ver o melhor produto de custo-benefício para trazer para o Brasil. Então, imagina, naquela época, 17 anos, por causa de uma dificuldade familiar, surgiu aí suplementos para que, vamos dizer, só existia produtos importados, para quem não conhece um pouco da história, e aí começou a se trabalhar e trazer produtos de qualidade para imunidade, probióticos, para que tivesse tanto um custo-benefício para a pessoa estar tomando. E o mais engraçado, só um ponto que você falou, que me chamou a atenção, que você falou, o primeiro evento deu 80, 100 e poucas pessoas. E é isso, é o início. Acho que a gente tem que ter a capacidade de estar sempre inovando, começando. A Vitafor, o primeiro congresso, a gente teve também 110 pessoas num congresso que era em Natal. E Legal. Esse ano nós fazemos 10 anos, que vai ser uma festa inacreditável com 1.500 pessoas. Uau! 1.500 profissionais da saúde em de Salvador. novo, conhecimento. As pessoas, a partir do momento que você leva uma experiência, que você leva um conhecimento, e chegando aqui em Portugal com o primeiro Summit, né? Sim, sim. E a Vitafor é uma das patrocinadoras do congresso, né? A Vitafor é a nossa patrocinadora ouro, vai ter um stand maravilhoso lá no congresso. É um congresso científico, então só profissionais que realmente acreditam nessa linha de trabalho que a gente faz. Então vai ser incrível. Sofia, antes de encerrarmos, porque a gente fica aqui conversando, né, e a gente não tem noção do tempo. Eu queria muito deixar... Nós falamos um pouquinho da história, contamos, né, como é que está Portugal, como é que foi. Mas eu também queria falar com o consumidor final que nos assiste. E aí eu vou puxar o link do seu livro, que é Como Deixar de Fazer Dieta. Exatamente. Que é uma abordagem consciente sobre a alimentação. Exato. Se eu pudesse te pedir 4 dicas para o consumidor final para melhorar a sua saúde através da alimentação, quais seriam elas? Era terem atenção, acima de tudo, consumir os alimentos mais sazonais, ou seja, eu tenho uma expressão que uso muito e ficou muito conhecida em TV, que eu fazia muito isto, que eu sou muito expressiva pelas mãos. Colher mais e desembalar menos, tentar ter este cuidado, o hidratar mais, o ter o prazer de hidratar e, acima de tudo, também ter rotatividade alimentar, não estar sempre a comer os mesmos alimentos, ter esse cuidado e também aproveitar esta vida que é maravilhosa para nutrir também a mente. Cada vez mais as relações humanas, cada vez mais o que nós também estamos a fazer aqui, nós estamos com esta mensagem que nós vamos levar lá em casa, nós vamos também arrastar outras pessoas para conseguirmos ter cada vez mais uma geração que não está tanto tempo na televisão e também cuida de si, acima de tudo. Esta é a nossa principal missão como profissionais da área da saúde. Unirmos-nos para um bem acima de tudo maior, porque a medicina do futuro é a medicina da prevenção e nós temos que fazer a prevenção, arrastar e cada vez mais lá em casa dizermos assim, a prevenção depende de mim, daquilo que eu faço todos os dias para o meu bem-estar físico, mental e emocional, porque o resto não depende de nós. Então, enquanto tudo depender de nós, eu comer já que depender de mim, eu ir ao ginásio, eu deitar cedo, eu cuidar das minhas emoções, depender de mim, maravilha. Quando não depender, aí a história já é outra. Sim. Antes de passar a pergunta para a Jaque, eu quero complementar com algo, Sofia. Portugal tem me ensinado muito a ter mais calma. Ah, sério? Muito. A fazer refeições mais tranquilas, né? Aqui o português respeita muito o horário do almoço. Sim, sim, sim. Não é? Só para você ter ideia, os locais fecham meio-dia, né? E reabrem 2 horas. Ou seja, não se entra, não se compra, porque eles respeitam o momento da pausa. O momento da pausa. Eu chamo essa pausa já como mindful eating. Perfeito. Que é aquele momento que nós temos que para o telefone, para tudo e vou comer, vou nutrir o meu corpo para ter produtividade. Então é o que eu sou, o que eu como, com quem eu como e como eu metabolizo. Perfeito. Então eu tenho aprendido muito isso e convido para quem não, né, fica nessa rotina, porque a gente fica numa rotina louca, e isso eu tenho aprendido muito com o público português, em ser mais calma nas horas das refeições. Porque se deixar, né, Débora? A gente está comendo aqui, com o celular aqui. Eu acho que nós temos os 5 sentidos, né? A partir do momento que você está lá, eu falo o brasileiro, né? Ele come, correndo, está no celular, né? Então ele não
sente o cheiro da comida. Não presta Então, atenção. isso já vai toda aquela mudança, Não né? mastiga. Assim, independente do mastigar, do ouvir, às vezes eu mesma, às vezes eu tenho que policiar. Às vezes entra a gente em reunião, eu falo, calma, gente, agora é o meu horário de almoço, agora vamos... E É verdade. aqui, na hora que você falou que tira 2 horas, eu falei, nossa, que delícia, Sim. meu sonho. Aí até para tomar o suplemento, você está conversando, está fazendo uma reunião, está tomando, só que você não está sentindo tudo que Exatamente. está acontecendo naquele momento. Isso é muito importante. Jaque, 4 dicas. Ai, E aí, maravilha. como Sofia já deu do livro, eu quero, então, te direcionar suas dicas, tá? Vamos aqui aproveitar o máximo do conhecimento de vocês. Eu quero 4 dicas para aquela mulher que está em casa nos assistindo, que quer ser mamãe. Ah, maravilha. O que você deixar. dá para elas de 4 dicas fundamentais para tirar esse grande sonho? Tá. Olha, a Sofia falou bastante de alimentação, mindful eating, que isso é muito importante. A Sofia fala isso no livro e eu tenho algo que é uma espécie de livro, mas é digital, que é o meu curso, que é para o público final, nem sei se vocês sabiam, que se chama Engravidar, que é o curso, que é um programa para a mulher conseguir engravidar. O que ela tem que fazer? Então, eu vou dar as dicas. Lá são 6 módulos. Mas aí eu vou dar 4 dicas e vou pular a alimentação, que é um dos módulos, obviamente, que é muito importante, que fala da mastigação, que fala tudo isso. E as próximas dicas são, primeiro lugar, suplementar. Suplementar, que muita gente tem aquele preconceito, que não adianta, que sai no xixi, que toda aquela coisa. A suplementação, quando bem indicada, ela é fundamental. Não tem milagres. como. Ela faz milagre mesmo. Por quê? A alimentação, o alimento, infelizmente, não é tão nutritivo como era antigamente. Nós nos alimentamos de uma agricultura mono. A gente não tem mais uma agricultura, não é mais como era antigamente. Tá? Então, suplementar, primeira dica. Dormir muito bem. Dormir cedo. Não adianta, dormi 8 horas, mas fui dormir às 2 da manhã. Não adianta. Dormir cedo e dormir o suficiente. Se hidratar muito bem. E essa, pessoal, a última dica, o pessoal vai torcer um pouco o rosto. Fazer musculação. Olha, Faça musculação. Mulheres, para com o preconceito de não gosto do ambiente da academia. Vai para fazer o que você tem que fazer e volta. Faça musculação. Se hidrate, durma bem e suplemente. 4 dicas. tá, então vamos lá, já que você tocou. Obviamente que a suplementação é individual, mas 4 suplementos para as gravidinhas. Ui, ai, tem tantos, olha. O que eu vou dizer que poderia ajudar todas de forma até, né? Porque a gente individualiza, vê o que você precisa, determinado momento, a gente faz avaliação do seu estado, do seu histórico de saúde, uma série de coisas, tá? Mas, no geral, Coque 10, Amo. maravilhosa. Pra vida, né, Sofia? Pra vida, né? Energia ali na mitocôndria. Coque 10, eu vou falar da melatonina, porque a melatonina não serve só para te fazer dormir. A melatonina é um antioxidante maravilhoso e nós temos receptores de melatonina no corpo inteiro, inclusive nos ovários, nas mamas, enfim. Temos muito para falar de melatonina. NAC, N-acetilcisteína, adoro. Ai, tenho medo de não quero, vou citar um, não vou citar o outro. A gente tem medo, né? Porque são todos maravilhosos. O que mais? Vitamina D. Perfeito. Vitamina D. Não, vitamina D aqui a gente tem que tomar, eu não sei nem porque, como passamos mais frios, ficamos mais cobertos, né? Mas é Sofia uma do luta. Norte também, né? É uma luta explicar isso, porque muitos profissionais dizem a vitamina D é normal. Eu já ouvi muito isto de profissionais a dizerem assim, é normal a vitamina D ser baixa, no verão a vitamina D aumenta. Isso é mentira. Eu tive uma paciente que ela passou imenso tempo a viajar e ela estava em clima de praia, 15 dias na praia. E ela disse assim, eu estou tão morena que a minha vitamina D, ainda bem que eu não tomei suplementação, porque agora a minha vitamina D deve estar
E eu até disse assim, vamos fazer análises. E ela, Imagina para o quê? tombo já. A minha vitamina D vai estar ótima. Eu estou aqui com uma cor. Foi fazer análise, a vitamina D estava a 13. A 13. E eu disse, não é o sol. O sol de hoje é muito diferente daquele sol nosso em criança. Ah, sim. E as pessoas depois têm muito uma ideia que vou apanhar sol. Então coloco o meu corpo cheio de protetor solar e cheio de... Então, eu, para além de eu ter um protetor solar que está completamente cheio de compostos químicos que são disruptores endócrinos, isto mais à frente, eu acabo por não conseguir se não tiver esse aporte na suplementação. Sim. E a Jaque disse uma coisa incrível, que destes 4 suplementos que ela colocou para quem pretende engravidar, são suplementos tão versáteis que nós conseguimos usar num emagrecimento, numa microbiota intestinal, numa recuperação física. Então a suplementação, ela é incrível, ela é maravilhosa. E hoje em dia eu digo isto, e disse muitos anos isto em televisão, e eu continuo a fazer televisão e ainda digo isto, hoje em dia ninguém vive sem suplementação. Sim. E é aí, Jaque, que quando tu tens um ruído maior da suplementação, é aí que a pessoa tem que procurar pela melhor. Sim. Faz toda a diferença. Porque senão eu digo assim, a pessoa põe muita suplementação, põe tudo e mais alguma coisa. Quando a pessoa não trata isso com boa suplementação, com boa qualidade, só vai fazer um xixi e um cocô caro. Perfeito. Adorei. Só vai fazer um xixi e cocô caro. E é o que eu explico à minha paciente. Agora, quando às vezes me falam do valor... E é isso que eu adoro explicar, um ômega 3 de um valor e um ômega 3 do outro. Eu digo assim, aqui tem os certificados de isenção de material tóxico, isso. Então o valor, eu sei que aqui a minha paciente está tudo ok. Neste aqui, prefiro que nem suplemente. Sim. Quando falam do valor, para mim eu falo, desculpa, tem que ser caro. Exatamente. Se você for no barato, eu falo, se é para comprar qualquer suplemento, eu prefiro que você invista na comida orgânica e nem suplementa. Sim. Porque tem que ser suplemento de qualidade, com certificados, e infelizmente não tem que olhar o valor, é olhar o resultado. É o que a Sofia falou mais cedo, investimento. Investimento. E já que quando tu tens um profissional que te faz questão, como eu faço, que é, eu coloco as marcas dos suplementos que eu gosto, então a minha paciente já tem o trabalho de casa feito. Sim. Ela sabe que vai comprar aqueles suplementos porque, para além de eu consumir, é um suplemento bom, é um suplemento de qualidade. E há uma expressão muito conhecida cá no Norte que é assim, o barato sai caro. Ah, sim. Então, quando me falam em ômegas 3 de 5 euros, eu digo impossível, assim, gente, não tem isso como. Isso aconteceu já com uma paciente minha, que fez um ômega completamente diferente do que eu lhe aconselhei, e ela disse assim, a suplementação a mim faz mal. Por quê? Eu estou com a boca cheia de aftas. Eu disse, vamos parar com esse ômega 3. Parou. Passou. Não foi a suplementação, foi o produto. Sim. Então, quanto mais desinformação, é quando a pessoa tem que procurar por profissionais bons. É esse o grande segredo. É o segredo, sim. Chegamos ao final desse episódio maravilhoso. E antes de deixar nossas redes sociais, quero que cada uma de minhas convidadas deixe aqui o nosso @ para quem quer conhecer um pouquinho mais da atuação profissional delas. O meu é Sofia_Liberal_Nutri. Também tem o meu site, que é nutrisofialiberal.pt. Ok, o meu é Nutrição para Gestantes. E aí vai @Nutricão para Gestantes, que é para vocês mulheres que querem buscar uma gestação ou durante a gestação, muitas dicas lá. E tem para as profissionais que ouviram sobre o meu congresso, @Congresso Materno Infantil. E as nossas redes sociais? Isso, da Vitafor, Vitafor Nutrientes, o Instagram da Vitafor e... @Vitafor Europe. Agora eu queria fogos, assim, sabe? Porque a gente lutou muito. Eu quero fogos. Lucas coloca fogos. Quando saiu o Vitafor Europe aqui, Vitafor Europe, @Vitafor Science. A minha rede social é @jaque.vidal. E vai ser um prazer, cada vez mais, continuar esse talk show, esse projeto. E eu quero aqui, sentado nesse sofá, para trazer muito conhecimento, você que está aí e que nos assiste. Vamos terminar com um brinde? Yes. Nosso brindezinho da beleza. O drink da beleza, né? Da beleza.